Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trago para vocês mais uma resenha aqui para o nosso Outubro Macabro. Esse é o último vídeo aqui dessa sequência, que eu fiz para o mês de outubro e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão ver que eu vou deixar aqui na tela a minha transformação, porque hoje, como nós vamos falar sobre o livro Drácula, eu resolvi me transformar também em vampira. Então eu convidei a minha irmã. Ela é maquiadora e eu pedi que ela fizesse uma maquiagem em mim, bem caprichada, para que eu pudesse então virar uma vampira. E a gente gravou tudo isso e vou colocar aqui para vocês. Então esse vídeo vai ser uma mistura de resenha com maquiagem, Vai ser um maquiando e falando, maquiando e conversando aí sobre livros. Espero que vocês gostem, inclusive depois deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa maquiagem. Bom, mas então vamos lá. Drácula é um livro que estava na minha estante já há algum tempo para fazer essa leitura e eu sempre acabava priorizando outros livros. Eu estava já meio em mente que eu queria fazer essa leitura antes do Halloween desse ano de 2021 e acabou coincidindo que não consegui ler nos outros meses, mas li durante o mês de outubro. E eu comecei a ler esse livro bem no início de outubro, e aí pensei, olha, vou fazer a leitura durante o mês todo, para terminar lá próximo ao Halloween mesmo. Mas quando eu comecei, gente, eu fiquei tão assim, no espírito mesmo do livro, sabe, que eu não conseguia largar. E é muito gostoso quando isso acontece, Um livro envolve a gente dessa maneira. Drácula foi escrito por um irlandês chamado Bram Stoker. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1897. E, inclusive, essa edição aqui, ela tenta trazer um pouquinho, resgatar um pouco dessa primeira edição, porque nós temos aqui a capa igual à capa original. Bom, e o que acontece? Aqui a gente tem uma narrativa epistolar. E o que significa isso? E o que significa isso, Isso se refere à maneira como esse livro foi composto. Então aqui a gente tem uma coleção de papéis reunidos, vamos dizer assim. Quais são esses papéis? São cartas, são memorandos que foram gravados e depois transcritos, são notícias de jornais, diário de bordo, de navegação. A gente tem uma infinidade aí de documentos, inclusive documentos legais também que são anexados aqui. E todos esses documentos são colocados em sequência, em ordem cronológica, compondo assim essa narrativa. Então, quando você faz a leitura do livro, a gente compreende por que essa foi uma opção e que, inclusive, eu achei muito válida, porque ela traz uma credibilidade à história. Então, como você não tem aqui um narrador único, um narrador onisciente que sabe de tudo, não, aqui você tem a história sendo contada de diferentes pontos de vista. E, inclusive, às vezes, o mesmo acontecimento narrado sob várias perspectivas, de acordo com cada pessoa ali. Então a gente tem alguns personagens que escrevem diários e aí depois esses diários são confrontados, São colocados aí na sequência e a gente pode ver então a comparação de um acontecimento em vários pontos de vista ou a gente pode compreender através de cada narrativa um pedacinho, um fragmento para depois conseguir entender o todo, o global. E aí, inclusive, os personagens em si, enquanto eles escrevem, enquanto eles estão narrando, eles ainda não conhecem toda a história. Eles conhecem o que cada um vivenciou. Mas nós, leitores, temos acesso a tudo que foi escrito por todos esses personagens, então a gente já entende o que está acontecendo, enquanto eles ainda estão ali tentando descobrir esse mistério. Eu achei uma maneira bem gostosa, assim, de escrever, Eu achei que a leitura fluiu super bem dessa forma. É um tipo de escrita que não é mais tão utilizado hoje em dia, mas que no período em que o Bram Stoker produziu esse livro era um recurso comum, Então não é que ele criou isso, Não, a narrativa epistolar já existia. Bom, esse livro aqui, ele não é o primeiro que fala sobre vampiros, existiram outros antes dele, a gente já tinha poemas, tinha livros, A gente tem um grande marco aí na história sobre vampiros, que é o livro O Vampiro, que foi escrito por John Polidori. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo que você assista Frankenstein, que eu fiz a resenha aqui no canal, é uma resenha super completinha, é uma das minhas resenhas favoritas aqui.
e lá eu conto um pouquinho mais sobre o que motivou o John Polidori a escrever. Mas então, em seu livro, o Polidori já apresenta ali um vampiro sob a forma humana, e além disso é um vampiro que é um aristocrata, ele é nobre, né? Ele tem dinheiro, ele se insere na sociedade e ele começa então a seduzir e depois atacar algumas jovens ali que pertencem à alta sociedade, vamos dizer assim. E na verdade isso é quase que um movimento assim precursor para o Drácula, porque ele faz também algo semelhante. Então aqui a gente também tem um vampiro que assume a forma humana. E esse vampiro também tem muito dinheiro, ele é um nobre, inclusive essa é uma falha do romance, porque o Bram Stoker utiliza o título de conde, então o Drácula, ele morava na Transilvânia e ele era um conde, e esse título na verdade não existe lá, né? Ele é utilizado na Inglaterra. Mas enfim, isso não é nada assim relevante, não acarreta nenhum problema em si para o texto. E o que acontece? O Conde Drácula morava lá na Transilvânia, no seu castelo, todos ali da região já conheciam, já temiam aquela figura, já acreditavam que tinha alguma coisa errada acontecendo por ali. E ele resolve então se mudar para a Inglaterra, mais precisamente para Londres. Por quê? Porque lá ele vai ter uma fonte de alimento inesgotável, já que era uma cidade em ascensão, né? Uma cidade muito habitada e que ali ele encontraria então uma oferta maior de alimento. E então ele resolve chamar alguém para ajudá-lo com os papéis, porque ele quer fazer tudo direitinho, né, para chegar lá e não ter nenhum empecilho. Então ele contrata uma empresa de advogados que lidam com esse tipo de trâmite burocrático, e aí eles enviam um representante que se chama Jonathan e ele vai até o castelo do Drácula para ajudá-lo a resolver questões legais. Então ele vai fazer a compra de uma casa em Londres, né? E o Jonathan que vai intermediar tudo isso, vai fazer essa negociação, vai emitir os documentos, enfim. E enquanto ele está indo para lá, né, a Transilvânia fica na Romênia, na atual Romênia, Jonathan começa a perceber que tem alguma coisa diferente ali no ar, porque em todos os lugares que ele passa, né, e de repente para se alimentar ou para fazer alguma coisa, as pessoas dizem, olha, desista, não faça essa viagem, não vá até lá. Começam a oferecer amuletos para ele, coisas para ele se proteger. E aí no caminho ele encontra lobos, toda uma série de coisas já meio tenebrosas, mas que ele não compreende. E aí ele chega então nessa mansão, ele já começa a perceber que o dono da casa, o Conde Drácula, tem algumas coisas muito estranhas, porque ele tem uma força anormal, ele só aparece à noite, sempre inventa um compromisso durante o dia, não tem outras pessoas morando naquela casa, então é um homem riquíssimo, mas não tem criados. E aí ele começa a perceber todas essas contradições, essas situações estranhas, até um determinado momento em que ele vê uma cena, né? Ele vê uma situação ali em que realmente ele percebe que o Conde Drácula não é humano, que ele é alguma criatura aí monstruosa. E demora um pouquinho até que ele entenda então que se trata de um vampiro. Mas o que ele percebe bem rapidinho é que ele está preso nessa casa, que ele foi convidado para ir lá para executar um serviço, mas que o serviço já terminou e que ele não tinha como sair. Enfim, a gente tem toda essa primeira parte aí inicial da narrativa, que eu não vou contar para vocês o que acontece, e depois o livro apresenta um corte temporal, que assim, o livro não tem divisão de partes, mas quando a gente lê, né, dá para perceber nitidamente essa primeira parte em que o Jonathan está no castelo do Conde Drácula, e depois a gente pula então para a Inglaterra, onde está a segunda parte da narrativa. E aí o que acontece? O Conde Drácula consegue então fazer a sua travessia e a gente descobre como, o que acontece e tudo mais. E na Inglaterra vão acontecer também diversas situações em que um grupo de amigos começa a perceber quem é este homem, né? Ou, aliás, que ele não é um ser humano, não é realmente um homem normal. Eles descobrem, então, se tratar de um vampiro, e uma das pessoas envolvidas aqui na narrativa é a Mina Harker. A Mina é noiva do Jonathan, que aparece lá no começo da história,
e ela é assim extremamente inteligente, uma jovem prodigiosa, ela sabe datilografar, ela tem diversos conhecimentos que normalmente naquela época não eram nem disponibilizados às mulheres, né? Inclusive no livro, em vários momentos eles dizem que a Mina Harker tem um cérebro de homem, uma cabeça, uma mente masculina, né? É machista? Sim, hoje em dia é machista, mas naquele período eles nem sequer pensavam nisso, não faziam essa leitura, né? Então a Mina é uma personagem intrigante, né? Ela tem aí diversas habilidades e é ela então que consegue meio que solucionar alguns dos mistérios. E nesse meio tempo ela começa a correr um certo risco. Eu não vou contar o que acontece para não estragar a surpresa de vocês durante a leitura, mas enfim, então alguns amigos ali da Mina começam a tentar ajudá-la e eles resolvem perseguir o Conde Drácula, né? Eles resolvem que eles precisam matar a todo custo esse vampiro ou então expulsá-lo para sua casa, enfim, eles precisam dar um jeito ali no Drácula. E aí eles começam a fazer essa perseguição e aparece também um homem extremamente letrado, né? Ele era inteligentíssimo e ele se chama Van Helsing. Eu sempre vi, né? A gente tem filmes aí, Van Helsing, Caçador de Vampiros. Eu nunca soube que esse personagem surgiu aqui no livro do Drácula. Então, para quem não sabia também, uma novidade aí para vocês. Aqui no livro ele é apresentado como um holandês. E ele tem conhecimento aí em diversas áreas, né? Ele é um médico, mas ele entende de direito, ele tem aí um amplo conhecimento e ele conhece também um pouquinho desse aspecto, desse lado sobrenatural. Então, ele que lidera essa caçada pelo Drácula e ele sabe exatamente o que fazer, né? Então ele conhece como deter um vampiro, o que deve ser feito quando eles se encontrarem, como matar um vampiro, enfim, ele tem todos esses conhecimentos aí para ajudar nessa busca. E aí no terceiro momento do livro a gente retorna então para Transilvânia e acompanha o desfecho dessa narrativa. Eu não vou entrar em mais detalhes porque eu acho que esse tipo de livro aqui a gente precisa realmente ir descobrindo e sentindo, né? Fica realmente um mistério no ar enquanto você faz a leitura. Eu achei que essa escrita através de cartas, de diários, ela ajudou muito a manter esse clima de suspense, porque de repente você está vendo a visão de um personagem e aí você quer chegar logo na narrativa desse personagem de novo, então você passa várias páginas ali, nem percebe até voltar para o diário dessa pessoa e poder seguir em frente lendo para descobrir o que aconteceu. Enfim, é um livro muito gostoso de ser lido e aí eu tenho algumas considerações para fazer a respeito dele. A primeira coisa a se pensar é que esse é um livro que foi produzido ali no período vitoriano e a gente tem diversos outros livros escritos também na Inglaterra durante esse período, livros que se tornaram famosíssimos, né? E muitos deles também apresentam aí esse lado gótico. Às vezes a gente tem um terror gótico realmente, às vezes a gente tem romance com elementos góticos. Inclusive eu já coloquei resenhas sobre alguns desses livros aqui no canal. Eu recomendo muito que vocês leiam, né, e assistam a resenha aqui sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que é um livro desse mesmo período, e aqui a gente já tem esse vilão com um certo aspecto animalesco. Inclusive, neste livro, em um determinado momento, uma personagem associa, né, o Heathcliff, que é um protagonista aqui, a um vampiro. Ela diz, será que ele é um vampiro? Por conta das características animalescas dele. Então, esse é um livro que tem uma certa relação nesses aspectos, assim. Então, a gente tem castelos mal assombrados, a gente tem ventos que uivam, temos esse vilão, né, esse personagem cheio de monstruosidade, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí uma certa relação com alguns elementos do Drácula. Recomendo também para vocês a leitura de Frankenstein, que eu fiz ano passado. Se tornou assim um dos livros favoritos da minha vida. Eu gostei muito desse livro. Como eu já falei para vocês aqui nesse mesmo vídeo, né, tem resenha dele aqui no canal, uma resenha bem completinha. E aqui a gente tem muita ligação com o Drácula. Como eu explico lá no vídeo do Frankenstein, aqui a gente tem um monstro horrendo que, por justamente ser feio, ele afasta as pessoas.
Então ele tem um lado interior, vamos dizer assim, muito bonito, porque ele é bom, ele é bondoso, ele é gentil, mas a sua aparência afasta todo mundo e aí isso vai acarretar uma série de problemas. Já em Drácula, a gente tem o oposto, né? Temos um vampiro que, apesar dele ter uma aparência um pouco estranha, né? Porque sempre no livro eles dizem que ele é um homem extremamente magro, esguio, né? De nariz aquilino, com grandes dentes ali afiados, com olhos vermelhos. Então ele tem uma aparência estranha, mas ao mesmo tempo ele é um nobre, ele é rico, então ele se integra à sociedade, né? Ele consegue passear ali, andar, caminhar por Londres tranquilamente, sem ser notado, justamente por conta de ter uma aparência mais próxima da desejável, ou pelo menos por ter dinheiro e então ficar mais parecido ali com o que a sociedade espera. E o que acontece é que, além de ter o Drácula, nós temos também outras figuras vampirescas que são mulheres. E elas são libidinosas, né? Elas são descritas como extremamente sedutoras, atraentes e tudo mais. E aí a gente tem também uma relação com uma característica do período, porque, como eu disse, esse livro foi escrito no período vitoriano, em que a moral e os bons costumes prevaleciam, principalmente na Inglaterra. Então, a Inglaterra era considerada ali uma nação que estava plenamente desenvolvida, né? Estava em ascensão e um exemplo para as demais, e o sexo ocupava um papel menor dentro dessa sociedade. Então, vamos dizer assim que o sexo era visto com maus olhos, né? E aqui a gente tem justamente personagens que têm atributos sexuais tão fortes, né? Então até mesmo o Van Helsing, por exemplo, que é um caçador de vampiros, que entende, né? Ele já é um senhor, mas quando ele vê essas vampiras, ele se sente atraído, né? Ele diz que seus desejos masculinos afloraram e coisa e tal. Então a gente tem uma relação muito intensa com esse aspecto do erotismo, que naquele período não era bem visto, e não é à toa que a gente tem aqui uma figura associada ao demônio, vamos dizer assim, ou forças ocultas e tal, e que justamente representa então esse lado da sexualidade. Essa é uma leitura que a gente pode fazer e nós temos até um pouquinho sobre essa explicação aqui num texto de apoio. E é bem interessante pensar nisso. Mas um outro ponto que também me chamou a atenção foi justamente essa coisa de considerar Londres como um lugar assim extremamente desenvolvido e um exemplo a ser seguido, né? E aquilo que vem de fora como algo primitivo, algo folclórico, porque em um momento a gente tem, por exemplo, um pedacinho do livro que fala sobre os ciganos, e aí que eles são muito supersticiosos, que eles têm crenças. Depois a gente também tem momentos em que se fala sobre os romenos, que também são um povo assim muito supersticioso, que acreditam em tudo. E o Van Helsing, por sua vez, enquanto ele está ali com o seu grupo de amigos na perseguição ao Drácula, ele questiona várias vezes, ele fala, olha, hoje em dia nós temos essa ciência avançada, essa ciência moderna, então as pessoas se esquecem de algumas coisas que não podem ser interpretadas através da ciência e tudo mais, que é o caso dos vampiros. Então eu achei assim, que a gente tem uma leitura a ser feita aqui nessa questão de que o Conde Drácula, que vem da Romênia, vem da Transilvânia, é algo quase como que uma invasão, então ele não pode permanecer em Londres, tanto que eles lutam o tempo todo para afastá-lo dali, como se aquilo que vem de fora, né, não fosse bom, porque Londres é a civilização, é o progresso, e o que está fora seria então o que não é desenvolvido. E um outro ponto que a gente tem para refletir é justamente essa questão relacionada à ciência. Então, como eu falei, né, aqui eles dizem várias vezes que eles têm ali uma ciência já super moderna e tal, e daí em alguns momentos o Van Helsing até fala, porque olha, antes, né, quando a ciência não era desenvolvida como hoje em dia, acontecia tal e tal coisa, então a todo momento ele coloca que eles já estão ali no auge daquela sabedoria, eles têm ali um conhecimento científico. E o que acontece? É muito interessante pensar que justamente as descobertas científicas do período, elas podem ter colaborado diretamente em obras como Frankenstein, como Drácula, né? Eu conto lá na resenha do Frankenstein um pouquinho sobre isso,
mas para que vocês entendam o que acontece. Nesse período a gente tinha muitas transformações ocorrendo, inclusive as pessoas tinham descoberto recentemente a eletricidade e a partir disso começaram a se perguntar se a eletricidade, se alguma fagulha elétrica, né, poderia trazer de volta à vida algum ser inanimado. E a partir disso começaram ali várias discussões sobre vida, morte, e, enfim, aqui a gente tem um ser que morreu, né, que deixou de viver, mas que continua caminhando entre os vivos aí, ele continua, é um morto-vivo, vamos dizer assim. Então veja, a gente tem uma situação aqui que não pode ser resolvida através da ciência, né? Eles precisaram aí de todos os conhecimentos de antepassados e tudo mais que o Van Helsing carregava para conseguir lutar contra esse vampiro, mas ao mesmo tempo a gente tem também uma narrativa que é feita muito provavelmente devido ao clima de progresso científico que acontecia naquela época. São elementos bem interessantes aí, porque eu acho que quando a gente lê um livro, a gente precisa compreender também um pouquinho do período, do que está acontecendo, para poder então fazer uma análise melhor da obra, né? Bom, dito tudo isso, eu queria falar agora para finalizar um pouquinho sobre a edição. Esse livro aqui é da Dark Side. Eles têm duas capas diferentes, o interior é igualzinho, né? Então em ambas as edições você tem aqui os mesmos textos de apoio e tudo mais, mas a capa muda, então a outra edição que eles apresentam, ela tem uma capa preta e a lateral é dourada, também é muito bonita, mas eu preferi comprar essa aqui que ela imita um tecido, porque como eu falei no início do vídeo, essa aqui é uma reprodução da capa original. E dentro do livro eu achei muito legal porque eles utilizam como se fosse a letrinha assim de uma máquina de escrever. Porque naquele período, né, tudo era datilografado, inclusive aqui dentro do livro os personagens para fazer os seus diários, algumas vezes eles escrevem, mas em outras vezes eles gravam num fonógrafo, que é um aparelho também que se usava muito no período, e depois eles datilografam isso, eles transcrevem usando a máquina de escrever. Então achei que trouxe assim um clima que remete mesmo a esse período. A gente tem também aqui esse corte vermelho que ficou muito bonito. O que nós temos aqui nessa edição da Dark Side é o seguinte: no começo do livro nós temos textos de apoio, textos muito bons, aliás, que ajudam realmente na compreensão. Essa é uma edição ilustrada, então ao longo do texto a gente tem aí várias ilustrações que também remetem a esse ar gótico, né? A esse mistério, essa coisa do horror ali do vampiro. E no final eu achei muito interessante porque tem muita coisa. A gente tem primeiro um outro conto que foi escrito pelo Bram Stoker, que se chama O Hóspede de Drácula. Depois nós temos aí uma sequência de cartas, então tem cartas que o Bram Stoker trocou com outros escritores. A gente tem aqui inclusive trechos que são cópias aqui do original, né? Então são os manuscritos feitos pelo Bram Stoker na escrita de Drácula. Nós temos aqui também imagens que representam um pouquinho das adaptações cinematográficas que foram feitas para o Drácula. Então assim, tem um material de apoio muito interessante, bem completo. É lógico que nós temos outras edições disponíveis aí, por se tratar de um livro antigo e um clássico, né? A gente tem aí diversas editoras que já fizeram a publicação de Drácula. Eu não vi o material de outras editoras, então esse que eu comprei e fiz a minha leitura é o da Dark Side e eu recomendo porque realmente ficou assim muito bem feito, de muita qualidade. Bom, pessoal, então agradeço por vocês terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa resenha e agradeço também pela presença de vocês aqui no canal durante esse mês, né, durante o Outubro Macabro. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos e em outubro do ano que vem a gente se vê aí com mais livros de horror ou de terror. Muito obrigada e até o próximo vídeo.